Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Estados Unidos monitoram chegada de furacão ao país. E na edição de hoje você vai ver os impactos da tempestade no clima norte-americano e na safra de grãos. Dólar em agosto acumula alta superior a 8%. Supremo Tribunal Federal adia julgamento da tabela de fretes previsto para o início de setembro. A ProSoja defende estudos sobre cultivares resistentes ao dicamba e teme prejuízos em lavouras que não têm a tecnologia. Tudo isso e mais, agora, o Mercado e Companhia já está no ar. Os Estados Unidos monitoram a chegada de um furacão. Vamos saber já os impactos para o clima norte-americano com a meteorologista Desirê Brandt, que já nos faz companhia. Desirê, conta pra gente, este furacão já está próximo, qual é a magnitude deste evento climático e os efeitos na condição ali do cinturão agrícola? Boa tarde, Kellen. Boa tarde também a todos que nos assistem. Até ontem tínhamos uma tempestade tropical, agora sim temos um furacão em categoria 1 e que vai aumentar no decorrer dos próximos dias, conforme o sistema se aproxima dos Estados Unidos. Pelas últimas imagens de satélite, a gente observa aqui o furacão bem posicionado no Atlântico e cada vez mais ele irá se aproximar até o fim de semana, vai encostar na Flórida, com ventos sustentáveis de mais de 100 km por hora, de acordo com esse gráfico aqui, essa linha aqui é o momento em que o furacão vai encostar na Flórida, ou seja, domingo por volta das 8 horas da manhã, o furacão já deve estar com sua borda bem próxima à Flórida, com ventos sustentáveis acima de 100 km e rajadas que podem ultrapassar os 200 km por hora. A chuva vai ficar muito concentrada aqui justamente nestas regiões. E aí, no cinturão agrícola, essa condição vai acabar inibindo a formação de nuvens de chuva. Olha como é que fica a chuva nos próximos dias. Mais de 100 milímetros aqui para a Flórida. E já para a região do cinturão de grãos, uma chuva bem mal distribuída, de 5, no máximo 15 milímetros acumulados no decorrer desses próximos 5 dias. E não para por aí, porque na semana que vem, mesmo que a gente já não tenha o sistema em forma de furacão, ainda vai ter muita instabilidade concentrada aqui no leste dos Estados Unidos. Então a chuva ainda vai se concentrar muito nestas regiões, desde a Flórida, passando por toda a costa leste. E desta forma, para o interior dos Estados Unidos e pegando justamente o cinturão de grãos, a chuva deve diminuir ainda mais até. O máximo previsto aqui de acumulado é de 5 milímetros em 5 dias também. Então a gente tem pela frente pelo menos uns 10 dias com pouca chuva nos Estados Unidos. Depois ela retorna aos poucos. Neste período de 10 a 14 de setembro, já tem uma chuva um pouquinho mais expressiva, mesmo assim, no máximo 15 milímetros acumulados. Quanto à temperatura, muito calor na maior parte dos Estados Unidos, inclusive no cinturão de grãos com temperatura facilmente acima dos 30 graus. Esse calor vai continuar, ameniza um pouquinho na semana que vem, porque vai entrar o ar frio, mas olha, de qualquer forma, a temperatura em torno ou acima dos 30 graus nas principais áreas produtoras e depois do dia 10 é que deve diminuir um pouquinho essa temperatura, porque vai ter uma maior quantidade de nuvens. Mesmo assim, 27 a 30 graus, ou seja, uma temperatura elevada. Aí eu fui olhar para as mínimas para ver se as madrugadas vão ficar mais frias. E olha, pelo jeito, a mínima vai ficar em torno de 9 graus lá no norte dos Estados Unidos, lá para o norte do cinturão. E essa é uma temperatura que está bem longe de trazer o risco de geada. Então, resumo da ópera, Kellen, pelo menos 10 dias, com pouca chuva no cinturão de grãos e bastante calor por enquanto, viu? Muito obrigada, Desirê, por abrir a edição de hoje, atualizando a todos nós das condições climáticas. E lá nos Estados Unidos está o analista de mercado da Agriinvest Commodities, Marcos Araújo, que realiza um crop tour, ou seja, um tour pela safra norte-americana, e ele vai nos informar qual é a condição das lavouras neste momento e mais, qual é o efeito, a preocupação com a chegada desse furacão lá na Flórida, mas que pode inibir as chuvas no cinturão agrícola, como a Desirê acabou de nos mostrar. Marcos Araújo, boa tarde, seja bem-vindo.
Olá, Kelly, boa tarde a todos. Você que fala direto dos Estados Unidos, está acompanhando as lavouras dos produtores norte-americanos. O assunto de hoje é, sem dúvida nenhuma, a proximidade desse furacão, pelo menos na região da Flórida até o fim de semana. A nossa meteorologista, Desirê Brandi, acabou de dizer que isso pode gerar uma inibição nas chuvas no cinturão agrícola, pelo menos ao longo dos próximos 10 dias. Isso agravaria a situação das lavouras por aí? Conta pra gente. Cara, nesse momento, a maior preocupação dos produtores aqui no meio oeste americano com quem a gente tem conversado é em relação às geadas precoces. Veio agora, eu estou aqui em Coldwater, em Michigan, choveu essa noite aqui agora, o que trouxe um alívio para as lavouras da região, mas a grande preocupação realmente, se chover agora nesse momento, não vai causar grandes transtornos para a lavoura americana, já que a lavoura está na sua reta final. A grande preocupação dos setores americanos é em relação às geadas precoces, que pode sim afetar drasticamente a produção do milho e da soja, principalmente. Agora, Marcos, você nos enviou algumas imagens, nós vamos colocar na tela. Eu gostaria que você dissesse de onde são essas imagens, de que estado, quando foram feitas e o que elas relatam para a gente vai colocar na tela. Essas fotos foram feitas essa semana na parte oeste do Corn Belt, na região de Bloomfield, no estado de Illinois, que é uma das regiões mais produtivas dos Estados Unidos. É essa região que eleva para cima a produtividade americana. Nessa região específica, Kelly, os produtores esperam uma produtividade esse ano cerca de 20% inferior à produtividade do ano passado, que foi recorde. Agora diga pra gente, essa é uma das regiões que vai melhor, e as demais como estão? Kelly, já que em Michigan, essa região é uma área de solos mais variáveis, uma área de solo mais fraco, tem produtores aqui reportando que a expectativa de redução dele é de até 30%. Também nessa região aqui, outra informação importante foi a área de abandono de plantio, o que foi recorde para cá. A sua conclusão, a conclusão da Agriinvest Commodities é que a safra deste ano, a safra 19/20, vai ser menor do que a do ano passado, em qual proporção? Sem dúvida alguma será a safra menor de soja desde a safra 14/15. Nós temos que tomar cuidado ainda que nas próximas 3 semanas o clima será definitivo para a produção final americana. Nós temos que cuidar, então, a temperatura noturna nas primeiras 2 semanas de setembro para definir o milho e esse risco de geada, principalmente para o começo de outubro, que poderia afetar a soja. Então, Kelly, para a tua resposta, essas 3 semanas agora seguintes serão definitivas para termos a produção final nos Estados Unidos. Ainda é cedo para nós falarmos o tamanho da safra americana, mas é bem provável que seja revisada para baixo em relação ao último relatório do Departamento de Agricultura. Isso significa preços mais altos na sua expectativa se o tempo continuar seco e acabar prejudicando tanto o desenvolvimento da safra de soja quanto de milho? Essa é a sua expectativa? A nossa expectativa é que nesse momento o líder de uma alta será o milho e a soja deve acompanhar na carona. Então, com essa questão da guerra comercial, reflete nos maiores estoques aqui nos Estados Unidos, por isso a soja não deve subir tão intensivamente como o milho. O milho tem sim um potencial de alta bem maior que a soja. E agora o nosso assunto é o dólar, que em agosto teve uma alta de 8,5%, impulsionada, entre outros motivos, pela guerra comercial entre China e Estados Unidos e o risco de uma recessão global. A gente preparou um gráfico para ilustrar a evolução da moeda americana ao longo deste último mês de agosto. Vejam que no dia 1º de agosto, o dólar estava cotado a R$ 3,84. Foi subindo com todas essas tensões envolvendo guerra comercial e também tensões dos investidores em relação ao ritmo de crescimento da economia global, crise na economia argentina, e evoluiu para 4,6 e chegou a 4,17 no último dia 29 de agosto, que foi ontem. Lembrando que ao longo deste caminho aqui, o dólar também chegou a encostar em R$ 4,20, uma das taxas mais altas dos últimos meses. O ponto é saber se essa trajetória aqui de alta tende a continuar de agora em diante. Por isso, nós vamos conversar com o comentarista do Canal Rural, Miguel Daúde, que acompanha o cenário de câmbio. Boa tarde, Daúde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aí nos prestigiando. O dólar chegou no pico, a partir de agora ele vai arrefecer ou pelo contrário? Bom, Kellen, quando nós falávamos hoje de manhã para falar do dólar, a minha intenção é trazer para os nossos amigos telespectadores um cenário mais de preditivo, ou seja, o que vai acontecer
de forma que nós possamos raciocinar em conjunto para entender o que está acontecendo com o dólar. Bom, vamos lá. Eu tinha a minha previsão entre 3,70 e 3,90. Isso rompeu. Rompeu por quê? O que aconteceu no Brasil? A taxa de juros caiu, né? Quando a taxa de juros cai, qual é a ideia, né, a intenção? A taxa de juros, você derruba a taxa de juros, aí esse dinheiro que está na especulação financeira, ele vai para a atividade produtiva, e aí você faz a economia andar. Só que no caso do Brasil, isso não está acontecendo, porque o governo precisa de muito dinheiro, né, demanda por muito dinheiro, e a nossa economia está praticamente estagnada. Então ninguém vai tirar o dinheiro do investimento de juros e vai colocar para a produção. Esse é um ponto. Segundo ponto, nós temos um denominado passivo cambial. O que é o passivo cambial? Todos os recursos que entraram no Brasil nos últimos anos, que chega na casa dos 900 bilhões de dólares. A média do passivo cambial está em torno de 2,82 reais por dólar. O que acontece? Pelo tempo médio desse passivo, até agora, dólar acima de 4, a atividade que esse dinheiro ficou no Brasil quem trouxe o dinheiro passa a ter prejuízo. Então ele vai em busca de proteção. Então quando ele vai em busca de proteção, isso é claro, você olha lá no mercado futuro, você vê que a demanda por dólar futuro é muito grande, porque esse passivo está tentando se proteger devido ao cenário externo. Então temos a questão dos juros caiu, o dinheiro não foi para a atividade produtiva, foi para o dólar, o passivo cambial, que é pessoas que trouxeram o dólar no passado e não se protegeram, estão buscando proteção. Então isso muda um pouco o cenário. Então, dessa forma, quando nós também olhamos lá fora, né, em torno aí de 15 trilhões de dólares no mercado externo, sendo cedidos para os bancos, os investidores estão pagando para deixar o dinheiro lá. O ouro subindo, né? O ouro subindo. De forma que você percebe claramente que as pessoas não estão acreditando muito no cenário externo. Muito bem, temos a questão da Argentina. Então, dessa forma, o dólar passa a ser, aqui no Brasil, uma forma de proteção. Então, nós não temos no cenário curto prazo uma tendência de ver esse dólar cair. E eu gostaria, se você me permite, de dizer qual é o risco para o agronegócio, né? Nós temos aí setores da agropecuária, por exemplo, a questão do arroz, a questão do trigo, outros produtos que podem ser importados mais baratos. Como nós estamos com os custos muito altos, então fica mais barato você importar produtos alimentícios. Sendo assim, você deprime o setor do agronegócio. Eu não estou falando de soja nem de milho, né? Porque esse é um caso à parte. Mas estou falando de lácteo, de arroz, estou falando mesmo de outros produtos que nós consumimos, que vêm muito mais barato devido ao descompasso da moeda. Então, portanto, o produtor rural, com esse dólar desse jeito, ele pode sim ser afetado pelas importações e pelos custos que vão subir demais. E esse cenário que eu acabei de passar não é um cenário que facilmente se reverte com pensamentos. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse canalrural.com.br.